Quando se fala do despertar das Akuma no Mi, pouco se sabe sobre o funcionamento das do tipo Logia. A única pista que temos se encontra na ilha de Punk Hazard, onde ocorreu o duelo entre Akainu e Aokiji, que resultou na ilha ter o seu clima permanentemente alterado entre um lado quente e um lado frio. Já vimos esse fenômeno acontecer em outros lugares, como na ilha Raijin, onde sempre chove raios, e também na ilha de Enies Lobby, onde está sempre iluminado. Então seria essa uma dica do despertar da fruta da luz do Kizaru? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que o Oda possa ir ainda mais além, explorando o conceito da iluminação budista que faria o Kizaru alcançar o patamar divino, assim como o Buda, através do seu despertar. Sim, galera, eu tive esse insight hoje e eu pensei, cara, esse vai ser o tema do próximo vídeo. Humildemente falando, eu chego e começo a me arrepiar. Essa vai ser a maior cravada da minha vida, porque eu tive esse insight e eu pensei, cara, vai ser exatamente isso. A gente sempre ficou muito preso à ideia do despertar das Akuma no Mi do tipo Logia serem alterar o clima, mas pode ter certeza que o Oda ele não vai se limitar apenas a isso e ele vai surpreender a gente indo um passo além das nossas expectativas. E como a gente bem sabe, estamos muito próximos de ver o começo da batalha na ilha de Egghead contra o Almirante Kizaru e o Gorosei Saturno. E é justamente sobre eles que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sobre os poderes do Gorosei Saturno e também sobre os poderes do Almirante Kizaru. O que a gente pode esperar em relação aos seus poderes. E galera, porra, fica até o final que vai valer super a pena a reflexão. Não antes, como sempre, de você chegar, ó, dando um tirinho de luz ali no botão do like e no botão de se inscrever no canal e ativar o sininho, galera, pra sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece e já poder vir correndo assistir. É sempre bom, galera, receber o feedback de vocês tanto nos comentários como também ver a galera se inscrevendo quando a gente posta um vídeo. Então, dá essa motivação aí pra gente, combinado? Começando com o Gorosei Saturno, galera, essa é uma ideia que eu vou compartilhar do meu brother Tassiano do canal Zona OP, que eu achei maravilhosa e que combina muito com a temática, com a proposta do personagem. Indo direto ao ponto, o Gorosei Saturno a gente sabe que ele é chamado como o deus guerreiro da defesa científica, ou seja, os seus poderes provavelmente têm também algo relacionado à ciência e talvez a origem, pelo menos a base da ideia da fruta da Akuma no Mi do Gorosei Saturno parta de uma criatura chamada Kalkotauroi, que é basicamente o touro de bronze da mitologia grega, um touro de bronze autômato criado pelo deus da forja Hefestos. Seria muito interessante se o Gorosei Saturno ele tivesse uma habilidade como essa, porque tanto estaria ligada à sua silhueta, onde ele parece se assemelhar a um touro, literalmente, como também a proposta do seu nome, como guerreiro da defesa científica. E até lembrando como ele e o Vegapunk já se conheceram anteriormente e ele pessoalmente escolheu ir até a ilha de Egghead e resolver também essa questão toda, né? Pelo menos ajudar a resolver toda essa questão. Então ele tá realmente envolvido nessa parte científica e essa fruta casaria perfeitamente com essa ideia. Imagina ele com essa figura de um touro completamente robótico, né? Parecendo um ciborgue de bronze, feito de bronze. E caso o Gorosei Saturno ele também tenha a sua Akuma no Mi despertada, pode ser que o seu despertar seja capaz de tornar as coisas em bronze. Quem sabe, inclusive, né, dificultando não só os mecanismos da própria ilha de Egghead a funcionarem, como também os próprios oponentes, os próprios chapéus de palha. O Luffy ele não tem a característica de ser completamente elástico e livre, né, através das suas propriedades de borracha. Essa habilidade poderia fazer com que o Luffy ele ficasse completamente enrijecido e dessa forma ter os seus poderes limitados. Agora, quando se trata do Almirante Kizaru, muita gente tem a expectativa de ver o Sanji enfrentando ele, afinal os dois eles têm um matchup muito interessante não só pelas cores, mas por lutarem também com as suas pernas. Muita gente tem a expectativa de ver também o Zoro enfrentando o Kizaru para se vingar, ter a sua revanche do que aconteceu com ele pré-time skip no arquipélago de Sabaody, mas principalmente o que deve acontecer sim é uma batalha entre o próprio Luffy
contra o Kizaru. Afinal, o Luffy agora possui a fruta do deus do sol Nika, enquanto o Kizaru, ele é literalmente a luz. Então seria um matchup muito interessante entre eles e que muito provavelmente deve sim acontecer. Agora, assim como eu falei no começo do vídeo, muita gente acredita, né, principalmente com os eventos recentes, que Enies Lobby talvez tenha sofrido os efeitos do despertar de um antigo usuário da Fruta da Luz, que fez com que aquele lugar ficasse permanentemente iluminado e nunca se tornasse noite. Isso realmente pode vir a acontecer também em Egghead, caso o Kizaru ele venha a mostrar o seu despertar. E eu digo mais, galera, o Kizaru ele poderia muito bem elevar a sua intensidade na sua produção de luz de forma tão extrema que isso poderia muito bem fazer com que todo mundo ao redor ali da aliança fosse incapaz de olhar diretamente para o Kizaru e quiçá até para o ambiente ao redor. Todos teriam que ficar de olhos fechados, já que o lugar seria completamente iluminado de uma forma extremamente intensa. E isso faria com que apenas aqueles que possuem o Haki da Observação pudessem, mesmo sem as suas visões, terem alguma condição de enfrentar o Almirante. Então sim, galera, eu acho muito possível da gente ver o Kizaru ele alterando as condições climáticas da ilha, mas eu vou mais além e esse é o ponto principal desse vídeo. Quando a gente para pra pensar na alcunha do Kizaru, a gente sabe que ela significa macaco amarelo, quando a gente traduz para o português. O macaco, galera, ele é classicamente, né, a gente sabe muito bem, uma figura que representa a sabedoria. E quando a gente para pensar no despertar da sua Akuma no Mi, o que eu acho que o Oda ele possa vir a explorar seja o conceito da iluminação budista. A iluminação, galera, definida aqui pra vocês, é a realização da própria natureza de como as coisas são. Refere-se à libertação do sofrimento e das aflições mentais. É um conceito teológico presente em todas as religiões relacionado à revelação espiritual, ao entendimento profundo da mente divina e do significado e propósito de todas as coisas, à comunicação direta com a divindade ou ainda a um estado alterado da consciência onde tudo é percebido como uma unidade. É um estado em que a mente percebe o vazio, em que a mente encontra o silêncio para lá dos pensamentos, um estado transcendente de silêncio, paz e reconciliação universal. Ser iluminado significa ser um Buda, o pináculo do desenvolvimento e potencial humano. E como a gente bem sabe, o budismo ele é uma das religiões mais presentes no Japão e ela está inserida em vários elementos de obras fictícias lá do Japão. E para trazer alguns exemplos aqui para vocês mais próximos, né, do caso de One Piece, a gente teria, por exemplo, o caso do Shaka de Virgem em Cavaleiros do Zodíaco, que era conhecido como o homem mais próximo de Deus, um ser iluminado e o mais sereno dos Cavaleiros de Ouro, um ser tão iluminado que a corrente de Andrômeda do Shun sequer ousava conseguir chegar até o Shaka. Ela literalmente se recusava a atacar o Shaka por ele não conter uma maldade necessariamente dentro de si, e sim ser um ser iluminado. Outro exemplo mais recente aqui para vocês também seria o próprio Satoru Gojo, que sofreu um processo de iluminação ao compreender a essência da sua própria energia amaldiçoada e dessa forma foi capaz de criar as suas novas técnicas e praticamente, né, voltar da morte. Então, galera, primeiro eu decidi trazer o conceito mais teórico sobre a iluminação budista e depois alguns exemplos só para vocês terem uma noção de que isso sim existe e já é aplicado em outras obras também. Mas quando a gente para pensar em como isso poderia ser encaixado nos poderes do Almirante Kizaru, a gente poderia, por exemplo, muito bem ver o Almirante Kizaru unindo esse seu despertar com o seu Haki da Observação. A gente acabou de ver aqui no conceito da iluminação budista como ela se trata de um conhecimento pleno de todas as coisas, né? De uma realização de como as coisas naturalmente são. E com o uso do Haki da Observação, você ganha também, né, uma visão, um campo de visão muito maior. E seria muito interessante se o Kizaru conseguisse unir essas duas coisas. Muito parecido, inclusive, com o que o Enel fazia, unindo o seu Haki da Observação com as propriedades da sua Akuma no Mi para amplificar, né, o alcance da sua observação.
seria um cenário relativamente parecido que a gente poderia ver aqui também. Outra coisa interessante com esse despertar é que o Kizaru, dessa forma, alcançaria também um patamar divino. Tudo bem, a gente sabe que existem Akumas no Mi do tipo Zoan que são tratadas como seres divinos, né? Seres mitológicos ou coisa do tipo. A fruta do Kizaru provavelmente continuará sendo a fruta da luz, mas mesmo ela não sendo, né, necessariamente um ser mitológico, quando a gente fala do despertar das Akuma no Mi, a gente sempre tem esse semblante, né, também dos personagens eles alcançarem um patamar divino, né, e a gente vê a ilustração disso através daquelas nuvens que aparecem muitas das vezes. E como a gente bem sabe, Buda é um ser divino e com o Kizaru ele fazendo uma referência à iluminação budista, casaria perfeitamente uma coisa com a outra. O Kizaru ele realmente alcançaria esse mesmo patamar. Não só isso, mas esse despertar e essa referência à iluminação budista também casaria perfeitamente com a personalidade do Kizaru em ser uma pessoa neutra, principalmente nas grandes tomadas de decisões do mundo. Ele se manteve neutro, por exemplo, na disputa entre o Akainu e o Aokiji para saber quem viria a se tornar o almirante de frota. Então ele se mantém neutro nessas situações e caso ele sofra esse processo de iluminação através do seu despertar, isso encaixaria ainda mais com o personagem, ele se mantendo ali zen e sereno em relação à posição das decisões mundanas, dá pra gente chamar assim. E eu definitivamente não acho que o Kizaru ele vá ser derrotado no final desse arco, não tem qualquer motivo, a gente não tá ainda no final do mangá de One Piece. Caso ele venha a ser derrotado, ele pode muito bem se recuperar e voltar daqui a pouco tempo. Então pra que tirar todo o hype do personagem, fazer com que ele seja, por exemplo, derrotado 2 vezes, seja pelo Sanji, seja por qualquer pessoa, sendo que o Oda ele pode muito bem mostrar os poderes dele, dar um hype do caramba, colocar ele ali muito próximo do patamar do Luffy e manter dessa forma para que o hype dele permaneça lá em cima, para depois ele vir a ser derrotado quando ele tiver a sua batalha final, seja lá contra quem for. Essa é a ideia, então, que eu queria trazer nesse vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acham sobre isso, se vocês têm algo a acrescentar em relação a esse tema que eu trouxe nesse vídeo. E agora você pode conferir os últimos vídeos sobre o anime de One Piece que saíram aqui no canal, que vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. Lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho, beleza? Até a próxima, tchau!